Hoje a gente vai trabalhar o segundo chakra. Para quem não pegou desde o início a matéria, aconselho que vejam os 2 vídeos anteriores, que tem muita explicação do que a gente está fazendo aqui agora. Para quem não sabe ainda, a gente tem um canal no Telegram que eu tô falando, tô avisando, porque as pessoas não sabem desse canal. Tá aqui embaixo o link para quem quiser ir lá conversar um pouco, trazer ideias, trazer coisas novas. É aberto para todos. E aí nós vamos começar o trabalho com o segundo chakra. O segundo chakra é o chakra sexual, que é esse desenho aqui. Depois eu vou botar mais um pouquinho para vocês. Ele é um chakra que trabalha as gônadas. Ele trabalha bexiga, uretra, sistema reprodutor. E ele tem a cor laranja. Ele é um chakra um pouquinho mais sutil do que o primeiro. Ele vai se sutilizando aos poucos à medida que vai subindo a Kundalini, que eu já expliquei antes, a energia de presença que vem lá de baixo e vai até o topo. Então ele vai sutilizando. Para a gente conseguir que a energia suba, a gente precisa sutilizar essa energia. Se a gente não sutiliza, ela não sobe, porque os outros chakras, eles são mais sutis. Então, para ela conseguir a frequência que o outro chakra tem, a gente precisa trabalhar lá embaixo, primeiro, esse chakra básico. Tá aí a importância de trabalhar corpo, de trabalhar alimentação, de tomar muita água, começar a sutilizar o nosso corpo de maneira geral. É bem importante esse trabalho. Aqui, o segundo chakra, eu anoto tudo, pessoal, porque assim, é muita coisa, é muita matéria e é muito vídeo para gravar, então não tem como eu decorar tudo. Esse segundo chakra é o chakra da criatividade dentro das nossas relações. Olha que engraçado. Ele também trabalha a criatividade, porque ele trabalha a criação da vida, é conceber o novo, né? É conceber um trabalho, é conceber um trabalho artístico, um quadro, é conceber um filho. Então é sempre um trabalho de criatividade, da criação das coisas. Ele é o chakra que trabalha muito a vulnerabilidade e o aprofundamento. Por que eu falei num outro vídeo da energia da sexualidade? A energia da sexualidade, ela não tem a ver só com o sexo. Ela tem a ver com nós nos colocarmos vulnerável para o outro. Nós nos colocarmos transparente para o outro. É o quanto a gente expõe aquilo que a gente pensa e sente. Então é isso que trabalha esse chakra sexual. Olha que interessante esse ponto de vista. É trabalhar a energia sutil da sexualidade. O sexo é um dos pontos somente. Tem muitos outros que podem ser trabalhados aqui. Então, assim, quando falta intimidade, então não é só a intimidade como é que se diz? Só com o nosso parceiro. É a intimidade de a gente se colocar aberto para ouvir o outro, para ouvir a mãe, tudo que ela precisa dizer. Para se colocar, às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda de silenciar. Eu até tô lendo um livro muito bacana. Assim, eu não vou dizer que é um livro fácil e vou dizer que é até um pouco chato, no meu ponto de vista. O Palhaço e o Psicanalista. Como escutar os outros pode transformar vidas. A importância que tem a gente ouvir o outro. Mas não é ouvir o outro limpando a casa. Não é ouvir o outro caminhando na loucurada da vida. É parar para ouvir o outro. Parar para ouvir o outro.
Eu sei da importância que tem, e já falei no vídeo anterior, da gente desenvolver as nossas coisas primeiro. Tem que ser um pouco egoísta no início? Tem que ser um pouco egoísta. É o autocuidado que está se tendo, né? E que as pessoas julgam como egoísmo. Isso é necessário. Se nós tivermos cuidado com a gente o suficiente, vai sobrar cuidado para os outros. Vai sobrar. E se cada um cuidasse de si mesmo, ninguém precisaria do cuidado do outro. Mas a importância dessas pessoas que estão enxergando isso nesse momento, a necessidade do autoconhecimento, porque não é luxo o autoconhecimento, é necessidade. Para quem está já enxergando isso, precisa entender que a gente tem que ouvir o outro. E tem aquele ditado, né, mais velho do que a minha bisavó, que a gente vem com 2 ouvidos e uma boca, né? Já é clichê, mas é verdade. A gente precisa parar e escutar. Tem gente que a gente está conversando que não para ouvir o que a gente tem para falar. As pessoas só querem falar, só querem falar, só querem falar. Não ouvem a gente. Inclusive, não ouvem a gente nem quando estão em silêncio. Porque quando elas estão em silêncio, elas já estão matutando na mente o que elas vão falar depois. Então, esse silêncio, esse espaço que a gente dá dentro da nossa mente para ouvir o que o outro tá falando é muito importante. E isso tem a ver com esse chakra. É o quanto a gente se doa, o quanto a gente se coloca transparente para o outro. O quanto a gente para com a tagarelice nossa e se coloca à disposição do outro, de ouvir o outro. E isso é uma questão de se colocar vulnerável e exposto. É disso que eu tô falando nesse chakra sexual. Nesse chakra se trabalha muito a culpa. Até em relação à parte sexual, se trabalha muito a culpa, até pelos nossos ancestrais, onde o sexo era tabu. Então tem toda uma carga de conteúdos de culpa que vem desde a infância, que as meninas tinham que se tapar, que os meninos não podiam se tocar. Então tem toda essa questão que vai ficando travado esse chakra e ou em funcionamento demais porque foi muito incentivado, ou em funcionamento de menos, se tapando, se culpando por tudo aquilo que sente, todas as sensações. E também tem a ver esse chakra aqui com a baixa autoestima. Tem tudo a ver com a baixa autoestima. Não se valoriza, não se acha bom o suficiente, se culpa por tudo. Então tem esses desequilíbrios. Nesse chakra, quando tiver muito ativo ou quando tiver pouco ativo, vão ter esses desequilíbrios. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tenho para falar neste. E assim, esse chakra, ele trabalha a nossa criatividade no sentido daquela primeira criação, aquela primeira sementinha, é bem a sementinha da concepção. Porque depois ele vai passar pelo nosso filtro do chakra aqui do coração e ele vai chegar aqui no laríngeo, que vocês vão ver depois, no da garganta, e aqui a gente vai expor essa criatividade. Então é importante que vocês, não precisa se aprofundar muito nisso, mas é importante que vocês tenham vivido isso, que esse chakra sexual, ele tem uma ligação com o laríngeo, por causa da criatividade. Aquele dá início, aqui no sexual a gente dá início à criatividade e é aqui no laríngeo que a gente coloca essa criatividade para fora. Então, por isso a importância de a gente entender os chakras. Às vezes a gente entende muito superficialmente
né? Alguns vídeos que simplesmente só dizem as cores dos chakras e vamos trabalhar a respiração e tal. Só que a gente tem que entender um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais e através desse aprofundamento, que é um trabalho do feminino, o aprofundamento, que é um trabalho da Kundalini, o aprofundamento, no estudo e no entendimento daquilo que a gente está fazendo, a gente acaba acessando coisas importantes nos momentos de solitude. Tudo que eu estou passando para vocês agora são coisas que eu estou fazendo nesse momento. E eu tô passando com propriedade porque eu sei o que eu tô passando. Eu sei o que eu tô sentindo e eu sei o quanto vocês também podem ter esse acesso, sabe? Por isso a vontade que eu tenho e os vídeos longos que acabam saindo, porque eu sei o quanto isso é possível encontrar dentro de vocês, mas precisa de movimento, precisa de água, precisa de respiração, precisa de uma alimentação adequada. E nesse primeiro momento, já que a gente está falando na alimentação, percebam o que a natureza nos trouxe como alimento e o que a gente precisa comprar que está embalado, que está processado. E aí parem para pensar o que faz bem e o que não faz tão bem assim. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o desenho aqui. Deixa eu mostrar para vocês em primeiro momento o desenho. Quero que vocês fixem nesse desenho. Estejam sentados com a coluna ereta para já ir alinhando lá do chakra básico até o coronário, sentadinhos, tá? E já fixem aqui nesse desenho, vão sentindo ele, as pétalas dessa flor. Percebam o quanto esse chakra já é um pouco mais sutil que o primeiro, pelas cores, pela harmonia que tem a flor, pela criação. E fiquem com esse desenho na mente. E com esse desenho na mente, fiquem sentindo já a energia que subiu lá pelo primeiro chakra. Já sintam ela chegando um pouquinho mais até a altura dos órgãos sexuais, abaixo do umbigo ali. É ali que está esse chakra. Percebam essa energia bem viva. E comecem a liberar. Peçam mentalmente para ir liberando essas culpas que vieram dos antepassados e não são mais nossas. Essas culpas de quando nós éramos criança, que cresceram com a gente. Liberem como quem expõe um pouco esse chakra para frente. Percebam essa energia subindo um pouco mais, chegando lá no topo da coroa. E agora vocês vão receber aqui aquela luz que a gente trabalhou ali no outro vídeo. E essa luz ela vem densa, como uma lava de um vulcão derramando aquela cor dourada e quente, líquida, entrando aqui na coroa e descendo por dentro da nossa coluna, passando por todos os nossos chakras e chegando lá na base, transformando a cor do chakra vermelho em dourado, o laranja em dourado. E assim a gente vai fazendo a transformação de todos os chakras, cada um numa aura. Deixando tudo bem dourado e bem vivo.
liberando tudo que é sujeira, todos os conteúdos contidos ali por muito tempo, deixa vir, solta, sem culpa, sem medo e sem pensar muito, simplesmente soltando. Continuem sentindo esse trabalho um pouquinho mais. Eu devia ter deixado essa prática para o final, mas não tem problema. Vou passando aqui para vocês, podem continuar sentindo, depois vocês parem o vídeo e copiem, se precisar. Lembrem-se do floral walnut para regular toda a sensibilidade do nosso trabalho. Aqui eu acrescentei o pine, que não podia faltar para a culpa, o auto-julgamento daquilo tudo que a gente faz. O Larte para autoconfiança, que é muito importante para trazer, quando a gente tem bastante energia de vontade que vem lá do básico, a gente também ter autoconfiança para levar isso adiante. Trabalhar a autoestima é muito importante nesse chakra, que é o chakra da autoestima, trabalhar o Crab Apple. Crab Apple é um floral maravilhoso de limpeza e trabalha muito essa questão da adolescência, da puberdade, que está se sentindo feio, que está cheio de espinha no rosto, que está cheio de conflitos, trabalhar essa limpeza. E o Clematis, que concretiza as nossas ações, facilita a realização das nossas ideias, para que a gente traga essa força do sexual lá para o chakra laríngeo, para que ele concretize aquilo que precisa. Então, diante desse trabalho, a gente se sentindo um pouco mais vivo, mais energizado, e talvez com esses conteúdos que ainda vem na cabeça de vocês, quando vocês lembram de culpas, quando vocês lembram de coisas que vocês acham que fizeram errado. Vocês saibam que a gente precisa de uns dias para ir trabalhando isso. Então, por isso que eu estou esperando 1 ou 2 dias para largar o outro vídeo, para que isso seja para que isso seja limpo, para que isso se faça através de uma catarse. Observem as catarses que isso pode trazer para vocês. Ah, eu comecei a fazer um trabalho com os chakras, agora eu estou virada em alergia. Eu comecei a fazer esse trabalho com chakra e passei esses dias meio emburrada, meio raivosa. Tudo faz parte do movimento que a gente faz com os chakras. Então sigam sentindo essa energia boa e até o próximo vídeo, até o próximo chakra.